administração é falar de uma técnica que remonta aos primórdios da civilização e vai crescendo em complexidade na medida em que crescem os governos e surgem grandes empresas. A teoria geral da administração representa hoje as conquistas de uma longa história no campo do conhecimento humano, que teve início no século X, no quadro da Segunda Revolução Industrial. Com a Segunda Revolução Industrial, principalmente com o surgimento da energia elétrica e o uso de combustíveis de petróleo, há um novo surto de progresso, acompanhado da expansão do capitalismo financeiro, que viria a permitir a criação e funcionamento de grandes organizações empresariais. Em 1776 já havia sido enfatizada a necessidade de racionalizar a produção, desenvolvendo os princípios da especialização e as vantagens da divisão do trabalho, e também desenvolvido o estudo de tempos e movimentos, com o meio de obter um incremento da produção nas indústrias da época. No campo específico da administração, coube a dois engenheiros o lançamento dos fundamentos de uma teoria geral da administração, dando origem à chamada Escola Clássica da Administração. O primeiro deles foi Frederick Taylor, com a sua obra Shop Management, que é a gerência da fábrica, lançada em 1903, que teve uma repercussão enorme nos meios acadêmicos e empresariais. O segundo foi Henry Fayol, com seu trabalho, publicado em 1916, e que, como o livro de Taylor, ganhou um prestígio extraordinário. A teoria clássica da administração é dividida basicamente em dois grupos. O primeiro grupo, encabeçado por Taylor, chamado Administração Científica, e o segundo liderado por Fayol, denominado Teoria Clássica da Administração. Assim, a abordagem clássica da administração cobre duas áreas distintas: a operacional de Taylor, com ênfase nas tarefas, e a administrativa de Fayol, com ênfase na estrutura organizacional. O objetivo inicial de Taylor era eliminar os desperdícios nas indústrias americanas. Assim, visava-se alcançar maior produtividade e, com menores custos e melhores margens de lucro, enfrentar a crescente concorrência em todos os mercados. Para Taylor, a organização e a administração das empresas devem ser estudadas e tratadas cientificamente. Taylor foi o primeiro a fazer uma análise completa do trabalho na fábrica, inclusive nos tempos e movimentos, estabelecendo padrões de execução. Ele treinou os operários, especializou-os de acordo com as fases do trabalho, inclusive o pessoal de supervisão e direção. Instalou salas de planejamento e organizou cada unidade dentro do conjunto. Trabalhando junto aos operários no nível de execução, Taylor realizou um paciente trabalho na análise das tarefas de cada operário, decompondo seus movimentos e processos de trabalho, aperfeiçoando-os e racionalizando-os gradativamente. Chegou à conclusão de que o operário médio produzia potencialmente muito menos do que era capaz, com o equipamento disponível. Daí, a ideia mecanicista de fazer com que o trabalhador se ajustasse à máquina. Observou igualmente que o trabalhador mais diligente perdia o estímulo e o interesse ao receber remuneração igual ao que produzia menos e concluiu pela necessidade de criar condições para pagar mais operário que produzisse mais. Ao lado da administração científica de Taylor, desenvolvia nos Estados Unidos, surgiu na França o outro pilar da escola clássica, comandado por Henry Fayol. A teoria clássica da administração partiu de uma abordagem sintética, global e universal da empresa, com uma visão anatômica e estrutural. Fayol sempre afirmou que seu êxito que se devia não só às suas qualidades pessoais, mas aos métodos que empregara, exatamente como Taylor. Fayol procurou demonstrar que, com a previsão científica e métodos adequados de gerência, os resultados desejados podem ser alcançados. Segundo Fayol, a administração não se refere apenas ao topo da organização. Existe uma proporcionalidade da função administrativa, que não é privativa da alta cúpula, mas, ao contrário, se distribui por todos os níveis hierárquicos. Segundo ele, tudo em administração é questão de medida, de ponderação e de bom senso. Os princípios que regulam a empresa devem ser flexíveis e maleáveis, e não tão rígidos. Alguns princípios fundamentais de Fayol para a administração são a divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação dos interesses individuais ao interesse geral, remuneração junto ao pessoal, centralização, linha de autoridade, ordem, equidade, estabilidade do pessoal, iniciativa e espírito de equipe. A teoria clássica de Fayol concebe a organização em termos de estrutura, forma e disposição das partes que constituem. Assim, a estrutura e a forma de organização marca a essência da teoria clássica, como concebida por Fayol. Bom,
Vê-se que a divisão do trabalho é o elemento comum mais importante entre tie-all e fly-all, mas enquanto na administração científica a divisão do trabalho se processa a nível do operário, fragmentação das tarefas, na administração clássica, a preocupação com a divisão se opera no nível dos órgãos que compõem a organização, isto é, os departamentos, divisões, seções e unidades. A maior crítica relativa à influência negativa dos conceitos de Taylor e Fayol tiveram na gestão das empresas, mais especificamente nas indústrias, pode ser claramente observado no filme de Chaplin, Tempos Modernos. Além dos desenvolvedores que lapidaram essas teorias de administração foram Henry Ford, que segundo os parâmetros de Taylor focava a produção desenfreada, e Sloan, da General Motors, que terminou por lapidar todo o sistema organizacional de uma empresa. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.